hein, Reinaldo? A gente está acompanhando juntos, acaba de sair isso. Bolsonaro foi procurar ajuda da embaixada da Hungria no Brasil, logo após ser alvo da operação da Polícia Federal. Meu Deus. Bom, evidentemente, ele deve ter recebido alguma informação distorcida que não se confirmou, de que ele poderia ter a prisão decretada, né? E ele foi procurar asilo na embaixada. E ficou lá esperando até saber, então, me parece evidente, se teria prisão decretada ou não, se seria preso ou não. Em caso afirmativo, ele ficaria na embaixada, a embaixada não poderia, ele não poderia ser capturado na embaixada, né? E ele estava, então, planejando o asilo político, fugir do Brasil. Então a gente vê como é que é, não sei se dá tempo, acho que não dá de achar uma fala dele, que ele diz, o Machão diz, como é, que eles que não iam conseguir prendê-lo, né? Que só conseguiriam, que ele tinha como saída ou a liberdade ou a morte, na linha que ninguém o pegaria vivo, né? Então, ou ele ficaria livre no Brasil ou a morte, né? Eu lembro que à época até escrevi um texto que alguns idiotas decidiram distorcer, né? Que evidentemente ele estava sugerindo ali que ele poderia até cometer suicídio, né? Aí eu lembrei de um texto do Albert Camus, que está no livro Mito de Sísifo, né? Que ele diz assim: o suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente séria, né? Porque decidir se eu continuo vivo ou não é uma primeira resposta que depois possibilita todas as outras, né? Aí eu disse, bom, sobre isso ninguém pode entrar em nenhuma arbitragem, eu recomendo que ele não faça. E alguns imbecis disseram, Reinaldo estimula a Jair Bolsonaro a se suicidar. Eu, não mesmo, né? Eu só estava dizendo que era uma questão individual essa, como queria o filósofo. Mas a gente vê que Bolsonaro não é do tipo que dedicaria a sua vida ao heroísmo, né? Não. Como a gente vê aí no caso, ele tentou uma fuga. Só isso explica. Ele não ficou com vontade de dormir lá. Eu queria saber como é que é o colchão da Embaixada da Hungria no Brasil. Não, né? É claro que ele recebeu uma informação que certamente estava errada e que seria preso, e ali estava tentando se livrar, né? E justamente onde? Na Embaixada da Hungria, Viktor Orbán, né? Viktor Orbán, que é um dos líderes da extrema-direita mundial. Aliás, Bolsonaro, que diz gostar tanto de Israel, Viktor Orbán é um antissemita fanático, não custa lembrar, né? Antissemita mesmo, né? Sob o pretexto de combater o Jorge Soros, que é judeu, ele faz uma campanha odienta contra os judeus. E também para aqueles que dizem que o Lula que tem simpatia pelo Putin, um dos grandes aliados do Putin no mundo é justamente Viktor Orbán, né? Olha só, né, como é que as coisas são, né? É claro, Bolsonaro tentando fugir. Agora, isso tem desdobramentos. Isso tem desdobramentos. Bolsonaro é investigado. Preste atenção. Bolsonaro é investigado. O artigo 312 do Código de Processo Penal diz que uma das razões da prisão preventiva, ali se prevê em 5, né, que é não cumprir medidas cautelares. Ameaça à ordem pública, à ordem econômica, risco à instrução criminal e risco de não cumprimento da lei penal. Leia-se fuga, risco de fuga. O que nós estamos vendo aí é alguém que demonstra disposição de fugir para não cumprir a lei penal. Ou o que é aquilo ali? Insisto, foi o quê? Foi testar as instalações?
Foi o hotelzinho do tio Orbán, né? O que é? A pensão do tio Orbán? Não. Com isso, ele demonstra a disposição de fugir. Hum? Isso parece evidente. Aliás, é por isso que essa notícia está sendo dada, inclusive, num jornal estrangeiro, importante e tal. Por quê? Disposição de fugir. Que é a evidência. Então, quando fala assim, como é que devolve o passaporte de Bolsonaro? Não, né? Não precisa devolver o passaporte de Bolsonaro, né? E veja você que não é um troço que saiu via Polícia Federal aqui, né? Até poderia, mas não foi. Pelo que eu entendo, não li a matéria, mas toda ela é New York Times, não é isso? E sim, a matéria toda do New York Times são as imagens que são bem. Que as imagens falam por si só, não tem como negar, né? Mostra o Bolsonaro chegando lá na Esse daí embaixada. é um sósia, não sou eu, não sou eu, Fabiola, não sou eu, não, é ele, né? É ele, Impressionante. inequivocamente. É. Excelente reportagem, isso é uma grande novidade, não tinha essa informação até agora. O Times Não. analisou as imagens de 3 dias de 4 câmeras na Embaixada da Hungria, o que está dizendo a reportagem aqui do New York Times, mostrando que Bolsonaro chegou na embaixada na noite de segunda-feira, dia 12 de fevereiro, e partiu na tarde de quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Ele ficou 2 dias na embaixada. O Times verificou as imagens comparando com as imagens da embaixada, incluindo imagens de satélite que mostravam o carro em que Bolsonaro chegou estacionado na garagem em 13 de fevereiro. Um funcionário da embaixada húngara que falou sobre condição de anonimato para discutir os assuntos internos aqui com o New York Times confirmou o plano para receber Bolsonaro. Falou uma fonte do New York Times. O Times também procurou o advogado, a defesa de Bolsonaro, que não quis comentar, e a embaixada da Hungria no Brasil também não respondeu aos questionamentos feitos pelo jornal. É muito impressionante essa reportagem do New York Times falando que Bolsonaro. Para as pessoas relembrarem, né, Reinaldo, acho importante a gente trazer aqui, a gente está falando daquela operação que o Bolsonaro teve o passaporte apreendido. A gente lembra que o Bolsonaro estava lá em Angra dos Reis, em Mambucaba, quando teve a operação da Polícia Federal. E ele Tempus estava passando. Veritatis. Oi? Tempus Veritatis. Isso. Que Isso. estava passeando de barco, inclusive, né? Teve essa situação. O passaporte de Bolsonaro, veio a ordem para que o passaporte de Bolsonaro fosse retido. O passaporte não estava lá, mas a defesa falou que ia né, trazer o passaporte, entregar o passaporte. E aí Bolsonaro foi para Brasília. E aí a gente vê essa situação 2 dias depois, o Bolsonaro vai dormir na embaixada. Agora, qual seria o motivo para Bolsonaro ir dormir por 2 noites? Eu te pergunto isso. Por que Bolsonaro foi dormir 2 noites, segundo a reportagem aqui, 2 noites na Embaixada da Hungria no Brasil? Não faz sentido. Embaixada não é pensão, embaixada não é hotelzinho, né? Para você passar o fim de semana, embaixada. Você vai dormir na embaixada, ou você pode ir à embaixada para resolver algum problema. Agora, dormir na embaixada, a única razão é tentar fugir. Ele deve, insisto, deve ter circulado alguma informação que não se confirmou de que ele teria a prisão preventiva decretada e ele resolveu se precaver. É isso. Só que a partir de agora, existe essa informação. Qual é a informação relevante aí? A disposição de Bolsonaro de fugir. É a informação relevante. E, portanto, a partir de agora, é preciso que se tenha claro que Bolsonaro, se condenado, não pretende cumprir a pena. Vejam que existe uma diferença aí, não adianta falar assim, olha, o Reinaldo vai falar isso, claro que eu vou falar isso, porque é importante que você saiba isso, né? Ao Lula foram feitas várias ofertas ao longo da investigação para que ele deixasse o Brasil. Ele disse, não vou deixar, vou ficar. Se eu for preso, vou cumprir a pena.
né? E vou procurar provar minha inocência. Ficou, foi preso, sem provas, como eu sempre lembro, né? Passou 580 dias preso e lutou na justiça. Bolsonaro demonstra que nem está pensando em se matar, ainda bem, eu não recomendo isso a ninguém, né? Até porque não dá para voltar atrás. Nem está pensando em cumprir pena, está pensando em fugir, né? Vamos E ele aguardar sabe, depois dessa ele revelação. E sabe é... que os advogados sabem que é uma das razões para a prisão preventiva. Mas você acha que isso pode render algo pela informação de ele ter ido se esconder lá? Veja, Pode desdobrar de alguma em maneira? si, depende, em si, vamos, veja só, o que é que isso significa? Significa que ele está disposto a atuar para o não cumprimento da lei penal. É uma das 5 razões estabelecidas no artigo 302 do Código de Processo Penal para a prisão preventiva. Alguma evidência de que ele pretende fugir? Parece que isso é uma evidência. A não ser que exista alguma outra boa razão para alguém dormir numa embaixada, especialmente embaixada de alguém que internacionalmente é um dos aliados, digamos, dessa internacional da extrema-direita. Hum? Sim, né? A partir de agora, qualquer movimento mais brusco ou estranho de Bolsonaro, e se tem um elemento muito forte para dizer assim, bom, ele tem que ficar na cadeia, senão ele vai fugir. A não ser que ele tenha alguma outra explicação muito boa. A gente vai aguardar a defesa, né? Mas Ô, Reinaldo, você eu- pediu um vídeo antigo, até o Luiz conseguiu aqui um vídeo, não sei se foi esse que você falou exatamente, mas esse foi de maio, de 2022, quando o Bolsonaro disse que jamais seria preso. Vamos assistir esse trecho. Que até já falo que eu vou ser preso, por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém. 2019, começamos enfrentando problemas éticos, morais e econômicos. Com o nosso ministério começamos a trabalhar. Tá aí esse trechinho que ele fala Aí que também não. tem esse Eu Nunca Serei Preso, mas há um outro, É um outro. e a gente acaba achando ainda, há um outro em que ele sugere que, assim, ou é preso, ou, assim, se tentarem prender, não vai ser preso, ele vai pro pau, ou então ele faz uma coisa É, ele fala assim: eu tenho horrível. 3 alternativas para o meu futuro. Eu acho que é isso que você está falando. Eu E, tenho 3 alternativas. e, Pra... Estar preso, ser morto ou a isso, vitória, né? Foi quando ele falou, ou a e, vitória. isso. Pode ter certeza, a primeira alternativa, estar preso, não existe, ele disse. Não existe. Nenhum homem Isso, aqui na Terra vai me amedrontar. Ele falou isso. isso, né? Essa é uma das declarações que ele Menos o fala. Xandão. É. E aí ele fala, uma coisa ele diz também, eu atiro pra matar, mas ninguém me leva preso, prefiro morrer. Também é outra. Tem algumas, né, que ele falou ao longo dessa história da prisão. Então, isso assim, E aí o e aí a Reinaldo gente vê lembra que não é dessas verdade, falas. né? Porque quando ele vai procurar a embaixada da Hungria, ele está querendo o quê? Ser preso, certamente não. Mas não está disposto a matar, porque não daria certo, tampouco a morrer no sentido de provocar isso a si mesmo. Ele quer fugir.